Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos trabalhar então com o conteúdo da nossa apostila, iniciando lá na página 18. Vamos trabalhar com a acentuação das monossílabas e das oxítonas. Antes de começar, só para revisar, quanto à divisão em sílabas das palavras, nós temos as classificações. Elas podem ser monossílabas, se elas tiverem uma sílaba apenas, dissílabas, se elas tiverem duas, trissílabas, se elas tiverem três, e polissílabas, se elas tiverem 4 ou mais sílabas na palavra. Quanto à acentuação, nós temos algumas coisinhas para ver aqui. Em língua portuguesa, algumas palavras têm sílaba tônica indicada por acento ou não. Então, a sílaba forte, a sílaba tônica da palavra, ela pode vir ou não acompanhada de acento. Algumas regras para a gente saber a acentuação das monossílabas tônicas e das oxítonas. Então, vamos trabalhar com as monossílabas primeiro. No exercício número 7, vocês vão ler esse trecho de um folder do Detran e responder algumas perguntas. A primeira pergunta é, sobre o que trata esse parágrafo? Qual que é o assunto? Do que ele está falando? Na letra B, vocês vão indicar quais são as palavras monossílabas desse trecho. Todas elas, as tônicas e as átonas, as fortes e as fracas, tá? Vão escrever aqui. Aí aqui ele traz para nós uma explicação de quando a monossílaba ela é tônica e quando ela é átona. Então, a monossílaba ela é tônica, ela é forte, quando ela tem um significado fora de uma frase, quando ela tem um significado isolado. Quando ela não tem um significado fora da frase, ela é átona. Então, se ela não tiver um significado sozinha, ela é átona, ela é fraca. Uma monossílaba átona, fraca. Quando ela tem significado sozinha, sem estar em uma frase, ela é uma monossílaba tônica, ela é uma monossílaba átona, independente se ela tem acento, como é o caso do e se ela não tem, como é o caso do mar, tá? Vamos lá. Na outra página, então, lá na letra C, vocês vão ver se são as monossílabas tônicas ou se são as monossílabas átonas que recebem acento. Vocês vão olhar os exemplos aqui, tem 2 exemplos de cada, e vão ver quais são as monossílabas que recebem acento. São as monossílabas tônicas ou são as átonas, ok? Depois de fazer isso, ele apresenta para nós a regra. Qual que é a regra de acentuação? A regra de acentuação é que as monossílabas terminadas em A, em E e em O, ou no plural, né, as, es e os, elas são acentuadas. Se as monossílabas tiverem essa terminação, todas elas vão ser acentuadas. Vocês têm que fazer aqui nesse exercício, então, é procurar exemplos de monossílabas tônicas, ou seja, terminadas em A ou em As, em E ou em Es, em O ou em Os. Todas elas vão ser acentuadas. Então, alguns exemplos vocês podem escrever aqui, se não quiserem recortar e colar. Uns 4, 5 exemplos tá bom de cada uma, tá? Lembrando que aqui elas vão ser todas acentuadas, porque essa é a regra. As monossílabas tônicas terminadas em A, E e O são acentuadas. Vamos partir, então, para as oxítonas, certo? Oxítonas são aquelas palavras que têm a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte. Então, vocês vão ler um trecho de um panfleto que foi de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Curitiba, que tem como texto, como título, Criança como Passageiro. Então, vocês vão ler esse trecho e vão responder algumas perguntas. A primeira delas é: qual é o objetivo desse trecho? Tem 2 alternativas aqui, vocês vão, depois de ler o texto, escolher qual é a correta. Depois, vocês vão assinalar qual é o grupo de palavras, eu tenho 3 grupos aqui, qual é o grupo que tem as palavras oxítonas, em que todas as palavras são oxítonas. Lembrando, oxítona é aquela palavra que tem a última sílaba tônica, tá? Ele tem aqui do ladinho para vocês olharem lá qual que é essa classificação. Então, oxítona é a última sílaba que é tônica, paroxítona é a penúltima, a gente começa sempre a contar do final da palavra para o início, então a última é a oxítona, a última sílaba, se for tônica, se for forte, mais forte, né? Paroxítona, se for a penúltima sílaba que for mais forte, e proparoxítona, se for a antepenúltima. Então, eu tenho que fazer essa classificação aí.
Então, aqui ele quer saber qual dos 3 grupos as palavras, todas as 3 são oxítonas, certo? Então, vamos lá, vocês vão olhar ali e assinalar a alternativa que vocês julgarem correta. Eu tenho também, então, a letra C, para vocês responderem. Se desse grupo que você marcou, todas as oxítonas são acentuadas, se sim ou não. E na letra D, o que há de comum, o que há em comum, que tem de igual na terminação das oxítonas acentuadas na atividade B? O que elas têm em comum, tá? Vocês vão responder aqui. Tem a letra E ainda, tá? Vocês vão pesquisar em jornais, revistas e livros e vão completar o quadro de acordo com as regras de acentuação das oxítonas, tá? Então, vamos lá. Ele tem aqui, ó. Na palavrinha retirá-la, considera-se que o acento está na última sílaba do verbo retirar. Por isso, a palavra é oxítona. Veja que eu tenho ali, ó, retirá-la. O lá, vocês vão dizer, tá, mas a última não é o lá? Não, o lá é um pronome ligado ao verbo e não está na contagem das sílabas dessa palavrinha ali, que é o retirá-la, tá? Então, vocês vão colocar lá, ó. Agora sim, falando das oxítonas. Oxítonas acentuadas terminadas em as, es, os e ens. Então, todas as palavrinhas que vocês forem procurar, que tiverem a última sílaba tônica, elas vão ser acentuadas se elas terminarem nessas palavrinhas aqui, ó. Então, a, ou plural, né? Es, ou e, o e os, em ou ens, certo? Lembrando, para ela ser uma palavrinha oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. Senão, ela vai ser uma monossílaba tônica, tá? Então, para mim não colocar aqui, por exemplo, lá. O lá não é uma palavra oxítona, é uma monossílaba tônica. Para ser oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas e a última sílaba ser a mais forte, correto? Então, vocês vão fazer a letra E também. Vamos para frente. Aqui, eu tenho um projeto de escrita, que eu vou pedir para que vocês façam também, tá? Esse projeto de escrita, ele tá bem detalhado aqui, vocês podem ler com calma, podem tirar dúvidas comigo se surgirem. Ele é um projeto de escrita de um folder, tá? Então, aqui ele tem todo o passo a passo para que vocês façam esse folder. Nós tínhamos analisado anteriormente o folder da Copel, que tem nas páginas anteriores. Vocês vão montar, aqui na verdade ele diz para nós montar em grupo, né? Mas como vocês estão em casa, dá para fazer individual sem problema, tá? Então, vocês vão fazer o passo a passo que tem aqui. Primeira coisa que ele fala aqui para nós, que o público-alvo, ou seja, o público que iria ler esse folder que vocês vão fazer, seriam os alunos do 6º ou 9º ano, do Ensino Fundamental 2 da nossa escola, por exemplo, tá? Então, o tema que vocês vão escrever, esse folder é segurança no trânsito, tá? Então, aqui vocês têm toda uma preparação, todo um passo a passo que vocês precisam ler primeiro, todo ele, montar o folder, tem um exemplo aqui, ó, lembrando que o folder, ele pode ter 2 ou 3 dobras, né? Ele vai ter a capa, ele vai ter o conteúdo dentro dessa capinha, né? E depois, lá no final, ele vai ter algumas instruções, ou no caso de vocês, vão colocar o nome de vocês, a escola, conforme tem aqui, tá? Então, vocês podem ler, podem seguir o passo a passo que está aqui. E também, além dos exercícios que vocês fizeram, que foi orientado ali, vocês podem fazer essa produção do folder e me mandar também pelo WhatsApp, aí, pelo mesmo canal que vocês estavam mandando as outras atividades, certo? Então, ele tem aqui, ó, tem a partir do exercício número 9, tá? A preparação para que vocês façam uma pesquisa sobre as regras de trânsito. Então, conforme vocês forem fazendo passo a passo, vai surgindo aí o folder de vocês, tá? Então, esse folder ele vai ter que ter uma capa. Nessa capa vai ter que ter uma frase que chame a atenção sobre o assunto, lembrando que o assunto é segurança no trânsito, tá? Vai ter que ter uma capa, uma ilustração, um desenho, se vocês quiserem fazer, ou colar alguma coisa, recortar e colar, fica a cargo de vocês. As abas são aquelas partes internas do folder,
tá? É ali que vão ficar as informações que vocês vão colocar. Então, aqui ele está dizendo como que precisa organizar essas informações. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no folder que tinha como exemplo da Copel, tá? Que tem na apostila também. Então, vocês vão fazer. E depois, lá no final, depois que vocês colocarem todas as informações, fizerem a capa, no verso do folheto, que é aquela última folhinha, o verso que fecha o folheto, né? Que fecha o folder, vocês vão colocar o nome, aqui diz colocar o nome de cada integrante. Como vai ser individual, coloca o nome de vocês e o nome da escola lá no verso, tá? Então, para fazer um folder aí bem legal, bem que chame bastante atenção, tá? Depois que vocês estiverem com esse folder pronto, vocês mesmos podem responder. Isso aqui é um questionário avaliativo sobre o folder que vocês fizeram, tá? Pode responder aqui. Então, vocês vão resolver aquelas atividades, tá? Aquelas que foram propostas e vão fazer o folder para me mandar aí. Então, até o exercício número 16, tá? Que é a avaliação, vocês mesmos vão fazer aqui, colocar sim ou não na avaliação do folder. Então, a resolução dos exercícios que eu passei para vocês ali sobre as monossílabas e as oxítonas e a confecção aí desse folder para me mandar através do WhatsApp, lá que o número vocês já têm, o feedback dessas atividades para eu poder fazer as próximas, ok? Beijinho, gente! Até a próxima!